Quando ela veio com um filho deficiente, é porque ela tinha alguma conta a pagar lá com aquele lá de cima. Ela já veio para sofrer. Tá bom, já tira, porque ela considerou que um filho com deficiência era um castigo de Deus, que ela tinha uma conta para pagar e que ela estava pagando em vida através do filho com deficiência. Então, essa fala é uma fala muito violenta. É uma fala de quem realmente acredita que pessoas com deficiência são inferiores, são um castigo divino. Então, uma pessoa imagina para quem é uma pessoa com deficiência, qualquer que seja, física, sensorial, mental, intelectual. A gente pode estar falando aqui de deficiência de uma pessoa paraplégica que seja cadeirante. A gente pode estar falando de quem tem paralisia cerebral. A gente pode estar falando de quem tem síndrome de Down. A gente pode estar falando de pessoas autistas. A gente pode estar falando de pessoas cegas. A gente pode estar falando de pessoas surdas. E essas pessoas tiveram que ouvir que elas são um castigo para a mãe delas. Uhum. É muito violento. E é muito violento para nós, mães. Eu sou mãe de um adolescente autista, portanto, um adolescente PCD, uma pessoa com deficiência. Até é importante dizer isso, porque muitos autistas têm dificuldade de se reconhecer como pessoas com deficiência. Tenham muito cuidado, viu, gente? O autismo é uma deficiência nos termos da lei. E, por favor, vamos parar de se comportar daquela maneira que diz, ai, não, mas meu filho é autista, mas ele não é uma pessoa com deficiência. Ele é uma pessoa com deficiência, sim, e isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema. Ser uma pessoa com deficiência é ser uma pessoa com dignidade, com subjetividade, com valor social. O que a gente não pode mais aceitar é esse tipo de capacitismo, Dai, que faz com que pessoas com deficiência sejam vistas como menos inferiores às outras e como sendo um fardo. Isso é muito violento, essa fala dessa vereadora de Arco Verde, ela é muito violenta, ela é muito agressiva, ela é agressiva contra a autoestima das pessoas com deficiência, ela é agressiva contra a autoestima das mães das pessoas com deficiência. Então, a gente tem que repudiar não só essa fala, mas a gente tem que repudiar o bando de pessoas que fica reclamando quando o ônibus para e o motorista desce do ônibus para auxiliar um cadeirante a subir no ônibus. Ou você acha que as pessoas ficam no ônibus achando que massa, que bom, viva a acessibilidade para as pessoas com deficiência, viva a acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida? Você acha que é isso que as pessoas fazem? Não. Não. As pessoas tratam como violência, como estorvo. E para... Assim, essa vereadora, ela colocou em palavras um sentimento que ainda é muito presente e muito forte na nossa sociedade. E a gente tem que aproveitar para falar que o capacitismo é uma violência absurda e que a gente não pode tratar uma pessoa com deficiência, seja a deficiência que for. A gente não pode inferiorizar essa pessoa e nem achar que é um tipo de castigo ela ser como ela é. Aliás, a gente tem que pensar, é tão interessante porque o capacitismo, a crítica ao capacitismo, ela nos faz repensar
os padrões da sociedade. Como repensar a partir da lógica de que não existe normal. Não existe normal. Então, a normalidade ela foi estabelecida a partir de um viés capacitista. E respeitar a dignidade humana de todas as pessoas com deficiência é o mínimo que a gente pode fazer. Então, foi muito violenta a fala dessa vereadora, muito, muito violenta, muito preconceituosa, muito agressiva, muito atentatória contra a nossa dignidade humana, contra a dignidade humana das pessoas com deficiência e contra a autoestima, que é um dos problemas, porque numa sociedade em que todo mundo olha de ladinho, ou com peninha, ou com nojinho, ou com não sei o quê, você manter a sua autoestima e entender o seu valor diante de si mesma, de si mesmo, é muito difícil. Então, que essa violência dessa vereadora, primeiro, eu acho que ela tem que responder junto à Câmara Municipal de Arco Verde, inclusive para responder um processo de ética, e até porque ela fez essa fala na tribuna, e, de modo geral, a gente não pode deixar de discutir esse assunto, essa violência, e começar a pensar qual é o espaço até de cumplicidade que a nossa sociedade dá para esse tipo de pensamento.